Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje com 3 entrevistas super especiais. A gente começa falando sobre a disfunção da articulação temporomandibular, disfunção da ATM ou a DTM, né? A gente também tira dúvidas e fala sobre suplementação no tratamento de diabetes. E ainda hoje falaremos sobre pé diabético e feridas complexas. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando nas nossas redes sociais e é muito fácil se conectar conosco lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é HIT TV Oficial. O nosso canal no YouTube é HIT TV ao vivo, é fácil de encontrar o nosso conteúdo, coloca o nome do programa e a data que o programa foi ao ar, você vai encontrar para ver e rever esse material a hora que você quiser, quando você quiser. Compartilhar com seus amigos e familiares também. E para assistir ao conteúdo ao vivo, em tempo real, é pelo site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais com o meu nome. Você me encontra lá no Instagram, @DeniseLuque, e no facebook.com/DeniseLuque. Começa o programa de hoje conversando sobre disfunção da articulação temporomandibular com o Dr. Gabriel Campolongo, cirurgião dentista, mestre em cirurgia bucomaxilofacial, especialista em tratamento da disfunção da ATM, que é justamente o nosso assunto, cirurgia ortognática e também estética facial. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Muito obrigado, gente, pelo convite, estar aqui no programa hoje, falar um pouquinho dessa alteração tão comum e que poucas pessoas têm conhecimento, né? Curioso, né? Porque é realmente muito prevalente. Sim. E ainda assim, poucas pessoas, as pessoas sofrem com o problema, têm os sintomas, né? Perdem qualidade de vida, mas não conseguem seguir, fazer o tratamento, né? Sim, porque é muito difícil imaginar que existe uma articulação tão pequena nessa região que causa tantos problemas e reflete em muitos lugares. Então, a maioria tem dor de cabeça, dor no ouvido. Então, a dor de cabeça, eles vão no neuro, a dor no ouvido vai no otorrino. É verdade. Né? E esquece que existe essa articulação que hoje em dia, né, e com a pandemia, vem aumentando muito por causa da ansiedade, do estresse, que ela acaba absorvendo toda essa ansiedade. E essa articulação, ela é uma articulação que, vamos dizer assim, é pequena, mas ela suporta muita força. É porque a nossa mordida, ela é forte, né? A nossa mordida é forte. E muitas vezes, quando a gente está ansioso, ou estressado, ou preocupado, que hoje em dia não é difícil, né? Toda essa descarga emocional, a gente desconta apertando o dente. Né? E toda vez que a gente aperta o dente, a gente tem que lembrar que essa força do aperto, ela vai para essa articulação. É igual o joelho, né? O joelho todo mundo conhece. Aí, quando a gente pula, essa força, o impacto vem para o joelho. Imagina a gente ficar pulando o dia inteiro. Então, a pessoa que está, muitas vezes, passando por alguma ansiedade, ou algum estresse, alguma preocupação, ela, às vezes, passa não só a noite, como muita gente pensa, mas também o dia inteiro apertando os dentes. Então, essa articulação ela vai suportando até quando ela consegue. A hora que ela não consegue, ela começa a avisar a gente através da dor que tem uma coisa errada. Só que muita gente não conhece que ela está aí, né? E eu tenho falado sobre o papel na saúde do cirurgião dentista, tenho falado muito aqui, porque era pra gente ir, ou é pra gente ir ao dentista 2 vezes por ano, então tem que ver o dentista 2 vezes por ano. Nem todo dentista é especialista em cirurgia bucomaxilofacial e em ATM, mas todo dentista deveria estar capacitado, ou deve estar capacitado, para fazer esse diagnóstico de algum problema na ATM, ainda que tenha que indicar para um colega, né? Sim, com certeza. Então, assim, vendo 2 vezes por ano, fazendo uma boa anamnese, aquela conversa antes ali da consulta, era para fazer esse diagnóstico. Mas aí você não vai ao dentista. E o teu dentista não pergunta da ATM? O pessoal foge do dentista, né? A grande maioria só vai quando tem dor, né? Mas tem o medo do dentista, né? Muito falado e o pessoal foge. Muitos traumas. E aí também, aí não vai, não tem um diagnóstico. E aí, pelo também desconhecimento de muita gente, justamente acaba indo em outros colegas, né? O bom é que hoje, né, tanto
de tanto receber os pacientes, os neurologistas, os otorrinos, eles estão já sabendo rever o diagnóstico. Fala, não tem nada no ouvido, não tem nada na cabeça, mas já suspeitando, suspeitando e encaminhando para o cirurgião bucomaxilo, que é um outro nome, né? Cirurgião bucomaxilofacial, e muita gente acaba, né, que é uma especialidade da odontologia, muita gente acaba não conhecendo, mas quem cuida dessa parte de alterações da articulação, da ATM, justamente é o cirurgião bucomaxilo. Então, essa área médica, né, ela já acaba hoje encaminhando os pacientes, então eles acabam não ficando muito perdidos. Mas eu pego, às vezes, no consultório, pacientes que ficaram anos, né, 7 ou 10 anos com dor de cabeça, com o ouvido entupido. Eu não ouço por causa de zumbido. Era ATM. Era ATM. Era ATM. Tá. Então, na verdade, quando tem uma disfunção na ATM, tem vários tipos de disfunção, é isso? A disfunção, na verdade, é o não correto funcionamento dessa articulação. Tá. Então, tem várias doenças e todas acabam sendo englobadas nessa disfunção. Tá. Né? Então, essa articulação ela pode estar inflamada por sobrecarga. Existe dentro da articulação um amortecedor como um menisco no joelho, que às vezes pela sobrecarga ele acaba saindo do lugar. E aí, às vezes, precisa fazer procedimentos para devolver eles para o lugar. Uma parte dessa disfunção da ATM está naquele problema que às vezes a pessoa abre a boca e não consegue fechar, sim. ou depois não consegue abrir de novo? Sim, às vezes a pessoa abre muito a boca e aí a gente pode imaginar que a articulação é como se fosse uma cavidade e um osso encaixado. Se ela abre muito a boca, ele sai escorrega. Como se fosse o ombro. Ele escorrega e aí a pessoa não consegue voltar pro lugar, ele fica com a boca aberta. Precisa de uma manobra, precisa de uma manobra. Uma ajuda, ela tem até, imagina você ficar com a boca aberta e até chegar no pronto-socorro. A dor, até chegar no pronto-socorro e aí fazer a manobra, colocar no lugar. Então, realmente é uma articulação. É pronto-socorro mesmo. Então, É um pronto-socorro, um atendimento de algum profissional que Tá. entenda, né? Que, na verdade, é um cirurgião bucomaxilo. Sim. Na formação odontológica, não são muitos casos que tem. Então, o especialista acaba tendo aí uma formação melhor para colocar, porque não é uma manobra fácil. Tá. Né? É uma manobra que tem que... Bom, mas isso já diz que a articulação está com problema, Sim. porque, na verdade, a gente tem que conseguir abrir, não precisa ser exageradamente, forçar uma abertura, mas a gente sabe que tem gente que abre mais, consegue, tem uma amplitude, assim, da abertura maior do que outras. Sim. Então, a gente tem que conseguir abrir e fechar. Isso mesmo. A abertura ideal que a gente fala é de 40 a 45 milímetros, né? Ou 3 dedos, né, faz a gente ver. Quando você abre mais do que isso, você tem o risco de luxar, ou seja, deixar a boca Então, mesmo que aberta. você consiga, não abre tanto a boca. Tenta segurar. Entendi. Tem gente que tem uma facilidade. E aí, né, as pessoas que têm essa luxação, que acabam deslocando, né, muitas vezes, antes de pensar em cirurgia, que existem cirurgias que a gente pode fazer, mas o principal é uma reeducação para que ela tenha consciência desse limite de abertura bucal, né? Não deixando passar muito esse limite, senão vai acontecer de travar. E tem aqueles pacientes que não conseguem abrir a boca. Então, esses pacientes, normalmente, que têm ligada à ansiedade, ao estresse, esses pacientes eles não conseguem abrir a boca porque a articulação fica inflamada. Né? Então, igual o exemplo do joelho. Se meu joelho está inflamado, eu não consigo andar direito. Então, eu não consigo movimentar. Essa articulação, quando inflama, ela impede justamente esse movimento. Então, a pessoa não consegue abrir a boca corretamente. Então, normalmente é uma inflamação, né, por sobrecarga da articulação. Essa sobrecarga pode ser do apertamento ali do bruxismo à noite. Ou mesmo durante o dia, né? Ou mesmo durante o dia. Muitas pessoas... que essa descarga emocional, podemos dizer assim, ela é normalmente quando a gente está inconsciente. Então, quando a gente está dormindo ou quando a gente está trabalhando, escrevendo, prestando atenção em alguma coisa, e quando você volta assim, você está apertando os dedos. Mas todo aquele período que você estava distraído, entre aspas, você está tendo essa descarga emocional. Então, durante o dia, também. Por isso que é um momento que a gente não tem, né, não dá para adivinhar quando vai ser. Né? Por isso que, muitas vezes, a gente tem que fazer um tratamento onde a gente tenta controlar essa descarga emocional. Precisa fazer algum exame para ter certeza que está com um problema na articulação ou só o sintoma é suficiente? O sintoma seria o primeiro sinal
dessa alteração. Então, né, o que nem a gente vai falar, o sintoma da dor, da limitação de abertura de boca, isso tudo é o corpo já comunicando que existe uma alteração, né? Aí, o ideal é procurar um especialista para fazer o diagnóstico. Aí, existe o exame clínico que a gente vai fazer e alguns exames, principalmente a ressonância magnética, né? Existe o exame ideal para avaliação da articulação, é a ressonância magnética da ATM, porque a gente consegue visualizar internamente se existe alguma alteração dentro da articulação ou se é, por exemplo, uma alteração muscular, né? Então, tanto aquele paciente, às vezes, abrir, né, ficar mordendo, é como se fosse uma musculação. É igual pegar o braço e ficar fazendo esse movimento. O que vai acontecer? Eu vou ficar forte. Então, a pessoa, tanto de ficar apertando, começa a criar músculo aqui, tanto na região da cabeça, como aqui na região lateral. Então, fica até inchado, né? E aí começa, como está mais forte, aperta com mais força. E quebra dente. Tá. Então, isso vira um ciclo, né? Então, até esteticamente, tem muita gente buscando a toxina botulínica, tem uma indicação aí para aplicar aqui também, porque afina o rosto. Então, assim, se a pessoa já tem esse músculo muito exercitado aqui, que está deixando o rosto, de repente, um pouquinho mais quadrado, você pode até melhorar isso esteticamente, mas tem que olhar para a ATM. Sim, tem que olhar para a ATM. Então, essa hipertrofia muscular, esse músculo aumentado, né, a toxina botulínica, justamente, ela vai relaxar essa musculatura. Tá. Né? Então, igual aquela pessoa que é forte, você vai diminuir o tônus muscular. Então, a toxina botulínica faz isso. Então, se você identificar que nessa região posterior, que é onde está o músculo, qualquer um pode ver, a hora que você aperta o dente, põe a mão aqui, se tiver aquela bola saltando, né? Isso é uma hipertrofia. Aí a toxina, que é um dos tratamentos para disfunção da ATM, é um tratamento onde você vai agir na musculatura. Mas aí minha dúvida, quem tá só com a queixa estética, só também porque o rosto tá largado, essa aplicação vai diminuir. Ajuda também para articulação? Ajuda também para articulação. Tá, entendi. Porque às vezes pode acontecer da pessoa não ter nenhum sintoma articular, mas tem essa hipertrofia. Porque não tem nenhum sintoma? Porque aquela sobrecarga, o corpo ainda conseguiu se adaptar. Mas chega uma hora que vai ter alteração. Então, a queixa estética, a hora que você aplicar, se for muscular, porque às vezes esse aumento pode ser gordura ou pode ser osso, né? Um aumento ósseo, uma hiperplasia, que a gente chama. Então, é isso que a gente tem que avaliar. Mas se for muscular, a toxina botulínica é ótima. Né? Vai melhorar tanto a estética e vai melhorar a possível disfunção da articulação que possa surgir aí no futuro. Legal. Então, toxina é já consagrado um dos tratamentos. Isso. Tem alguma coisa ruim? Para alguém não vai ser bom colocar, que tem o problema e pode não ser bom colocar a toxina botulínica? Porque a gente perde, estou imaginando, então. Sim. A gente falou que essa mordida é muito forte. Você vai perder em força esse seu potencial da mordida. Sim. Mas não significa que você não vai conseguir comer uma maçã, mesmo alimentos que vão exigir um pouquinho ali. Com certeza. Então, a toxina botulínica, ela é um medicamento, né? E tudo isso tem uma dose correta, né? Então, é igual na estética. Você pode paralisar o paciente, que esteticamente não é agradável, mas tem a dose certa para diminuir a atividade. Aqui na região da mastigação, justamente isso. Se você aplicar uma dose muito alta, realmente o paciente não vai conseguir mastigar. Né? Então, é importante saber qual é a dose, e principalmente se o músculo está com a força aumentada. Então, você não pode pegar um músculo onde você não tem um aumento da atividade e aplicar a toxina, senão o paciente também, mesmo que você faça e no lugar certo. Tá. Porque o lugar certo é importante, porque existem outros músculos ao redor. A gente não quer paralisar. Que não quer paralisar, principalmente o músculo do sorriso. Então, existe um músculo aqui que ele vai bem nessa região, que é o músculo da comissura, que dá o sorriso lateral e o que sobe o lábio. Tá. Então, se existe uma aplicação errada, a pessoa fica sem sorrir por 6 meses. De 4 a 6 meses. Tá. É ruim, né? Então, uma outra situação da toxina botulínica. Tem um prazo, né? Tem um prazo. E dura mais em uns do que em outros, né? Em bula, dura sempre menos do que o que a gente gostaria que durasse. Né? Podia durar, né? E justamente isso, o medicamento, né, ou qualquer tratamento para disfunção,
né? O importante é saber que a etiologia ou a causa, quando é o estresse, a ansiedade, não é no consultório do bucomaxilo que está sendo tratado. Então, na verdade, a gente faz um controle para que da parte de sintoma, né, seria da consequência do estresse para que não haja nenhuma sequela para o paciente. Mas é importante pensar na causa, que é uma via de escape de uma drenagem, de uma descarga emocional. Então, um acompanhamento de várias frentes. Acompanhamento. Então, a toxina botulínica, ela dura de 4 a 6 meses. Aí, o ideal é esperar, depois disso, se continuar a vida corrida do paciente ou a ansiedade, aquela musculatura vai fortalecendo de novo. Quando fortalecer, aí se aplica de novo. Diferente de estética. Na estética, a gente tem que fazer a cada 4 ou 6 meses. Não volta como estava antes. Não volta como estava antes. Não. Ali não. Regride um pouquinho. Regride, espera fortalecer, porque se você aplicar numa fase que já esteja mais fraco o músculo, o paciente não vai mastigar. Então, você tem que saber a hora certa de aplicar. E trabalhar nas outras frentes. E como que é essa... Como que você consegue abordar isso com o paciente? Porque ainda tem muito preconceito. Tá estressado. Você sugerir, de repente, para o paciente um acompanhamento com o psicólogo. Sim, isso é importante. Então, isso é a conversa, né? E eu gosto, né, nas consultas, de conversar bastante e explicar para o paciente. Isso eu acho que é o fundamental. Ninguém gosta de falar, não, você precisa de um psicólogo. Mas se você criar todo um contexto, mostrando para o paciente realmente, né, que é uma consequência, e ajudar o paciente a identificar que realmente existe, né, a gente fala de ansiedade, mas o estresse, ou a vida corrida, trabalho, né, que aqui em São Paulo é algo normal, mas que às vezes a gente não percebe, né, mas se você demonstrar isso para o paciente e saber, aí ele vai aceitar justamente você, né, ou às vezes um psicólogo, ou o que ajuda muito os pacientes hoje é tratamento por acupuntura, né? Porque isso a gente já sabe hoje que é uma descarga energética, né? Um desequilíbrio energético do corpo do paciente. E a acupuntura acaba reequilibrando essa parte. Então, eu brinco muito com os pacientes que é um tique nervoso. Do mesmo jeito que ele poderia apertar, ele poderia ficar piscando, poderia ficar com a mão batendo, né? Que a pessoa fica balançando o pé. Então, isso pode ser feito em qualquer região do corpo. O problema é que está concentrado na região da mastigação. Então, hoje, o que eu vejo muito que ajuda meus pacientes é um tratamento conjunto com a acupuntura, né? Porque muitas vezes eles vão no psicólogo, até no psiquiatra, mas continua tendo uma via de escape. Todo mundo tem, né? E o que eu percebo que nos pacientes, muitas vezes, o grande problema é que está concentrado em uma região só. E se for espalhar um pouco isso em várias regiões, o corpo não vai sentir. E isso ajuda bastante os pacientes. Agora, se precisar de cirurgia, e eu estou entendendo que os casos cirúrgicos ficam reservados para o que é mais grave, ou para o que não conseguiu solução de maneira menos complexa? Na verdade, o que acontece? A gente pode ter... São fases, né? Então, a primeira fase, se a gente pensar nessa de sobrecarga, nessa alteração articular, na disfunção por sobrecarga, a primeira fase é a hiperatividade muscular. Então, aquele paciente que ele é ansioso, ele acaba descarregando essa tensão nessa região facial. Então, esse movimento repetitivo dele acaba criando um aumento da força muscular, que é a fase 1. Então, a primeira fase é muscular. E aí a gente pode tratar com toxina botulínica, fisioterapia, aqueles aparelhos oclusais, porque está na fase 1. Se o paciente não tiver um diagnóstico ou não perceber, vai começar a sobrecarregar a articulação. Quando tem alguma alteração dentro da articulação, muitas vezes a gente tem que fazer uma intervenção cirúrgica ou fazer algum procedimento na articulação. Então, hora que avança um pouco, então não são em estágios graves, às vezes são estágios, hoje a gente tem procedimentos minimamente invasivos, onde com uma agulha a gente consegue tratar a articulação ou através de uma câmera tratar aquela articulação sem precisar fazer uma grande cirurgia na articulação, desde que esteja no começo. Se você deixar como antigamente, a gente, vamos fazer só no estágio grave, aí a cirurgia ficava muito maior
do que hoje a gente consegue, com uma prevenção, fazer alguma intervenção pequena na articulação. E essas intervenções menores são em consultório? Ou Algumas hospital? em consultório e aí outras em hospital. Então, aqui é uma região muito sensível. Se a gente vai, por exemplo, uma agulha grande, ficar, né, mexendo, o paciente às vezes pode sentir muita dor, se movimentar e acabar lesionando o ouvido até ou qualquer outra região. Então, às vezes é melhor fazer num hospital com um paciente sedado, sem ter dor, onde você faz uma cirurgia de meia hora, mas em um ambiente onde o paciente consegue receber esse procedimento e aí ele consegue ter uma cura melhor, né, por um procedimento menos invasivo. Então, às vezes a gente faz, depende do tipo de procedimento, mas às vezes a gente faz em consultório ou às vezes em hospital, né? E as cirurgias maiores têm que ser feitas em hospital. Então, tem casos em cirurgias avançadas que a gente tem que fazer uma substituição protética, como se fosse uma prótese de fêmur, uma prótese de joelho. Então. E tem procedimentos. Tá. Então, e tem outras alterações. Então, você tem uma infecção da articulação, uma artrite daquela articulação, onde o osso começa a ser tão desgastado que não adianta você fazer um procedimento minimamente invasivo. Você tem que remover e substituir por alguma prótese naquela região. E isso pode acontecer por uma questão também sistêmica do corpo? Perder essa cartilagem, está perdendo em todas as articulações, também vai perder atingir na essa, que é uma articulação sinovial. Então, é mais difícil, porque aqui nessa região você tem uma circulação menor de sangue, né, dentro da articulação, então é mais difícil, mas também pode acontecer. E aí, às vezes, paciente jovem, já tive que operar, fazer substituição protética em pacientes com 20 anos, 21 anos. E o que se espera depois dessa substituição, então, que é essa cirurgia mais complexa, Sim. né? É vida normal, muito próximo do normal? É, próximo do normal, porque alguns movimentos... A articulação mandibular é uma articulação muito complexa. Então, ela faz movimento, vamos pensar, de abertura e fechamento, rotação, né? Então, são muitos movimentos. E quando a gente faz a substituição protética, acaba perdendo alguns movimentos. Então, o paciente vai conseguir mastigar, vai conseguir abrir e fechar a boca, mas alguns movimentos mais complexos, infelizmente, nunca vamos saber o futuro. O futuro a gente nunca sabe. Mas hoje acaba perdendo, mas tem uma vida muito melhor do que com dor, não conseguir mastigar, não conseguir abrir. Realmente melhora. Aí as próteses hoje, então você falou de um paciente muito jovem, 20 anos, 20 e poucos anos, precisaria trocar novamente até o final da vida? De acompanhamento. Tem que acompanhar. Normalmente, né, o que se fala é que a prótese ela tem uma duração em média de 25 a 30 anos. Né? Porém, esses casos, às vezes, alguns pacientes jovens que a gente opera, a gente não precisou fazer essa substituição. Então, vai depender muito de cada paciente, da força que incide, da fixação. É comportamental também, né? Mas tem que fazer um controle. Então, esse paciente mastigando tem gelo. vai mastigar... Coisas muito duras, mais muito difíceis. dura vai sobrecarregar muito, não tem jeito, né? Comer uma rapadura, assim, vai... Aliás, a nossa articulação natural a gente tinha que preservar também. Por isso que é importante, eu encerro o bate-papo falando de novo, ir ao dentista com frequência, com certeza. né? E que isso possa ser abordado sempre nas consultas, né? Porque quanto antes feito o diagnóstico, mais fácil vai ser o controle e o tratamento. Né? Logicamente, ir deixando essa alteração evoluir, o procedimento e o tratamento vai ficando mais complexo. Legal, vou deixar aqui os contatos do doutor no Instagram, @dr_Gabriel Campo Longo. @dr_Gabriel Campo Longo. O site é drcampolongo.com.br, o WhatsApp é 11 9 4355 9595. 11 9 4355 9595. Doutora, adorei te receber. Volte sempre. Muito obrigado, com certeza. Obrigado pelo convite. Bastante foi um prazer. Obrigado. Obrigada. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, vamos saber sobre suplementação no tratamento de diabetes. Estou te esperando. Até já. Muito...
Nós estamos de volta nesse bloco para falar de suplementação no tratamento de diabetes. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nesse bloco, eu tenho o prazer de receber a naturopata Andréa Ávila. Andréa, obrigada por ter vindo. Alegria te receber aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, pela gentileza de vocês. A gente que agradece, doutora. Vamos então falar um pouquinho. Primeiro que diabetes já é uma doença que a gente sabe crônica, tem acontecido mesmo diabetes do tipo 2 cada vez mais cedo, né? Então, uma coisa Sim. que se esperava, assim, com mais décadas de vida, chegando muito também por conta de obesidade, sobrepeso, obesidade, uma série de fatores. E eu tenho visto uma tendência hoje de pensar realmente em coisas mais naturais. Sim. Para o acompanhamento, né? Então, a gente sabe que tem a necessidade, às vezes, de tomar alguma medicação, tem gente que é insulinodependente e tem diabetes e precisa fazer uso da insulina, mas muita gente não. E acaba ficando sem um norte, às vezes, do que, como suplementar, que tipo de alimentação é melhor. Só buscar as coisas da internet Exatamente. não vai resolver, né? Não. E, assim, a Organização Mundial de Saúde prevê que até 2040 sejam 650 milhões de pessoas com diabetes. E nós temos dois tipos, que são os mais comuns. O diabetes tipo 1, que a maioria não sabe, mas é criança que tem. E ela vem porque a mãe introduz o leite de vaca muito cedo. Então, a lactose provoca, porque destrói células do pâncreas. E a falta da vitamina D. É muito comum isso hoje, a gente vê. E a tipo 2, que pode ser hereditária, pode ser por alimentação incorreta e também pode ser por algum problema que a pessoa já tenha, por exemplo, o hipotiroidismo. Então, é uma coisa que tem vindo gradativamente aumentando. O sedentarismo também é um fator preponderante. E uma pergunta que sempre me fazem, a família diabética, eu vou ter diabetes? Tem mais tendência a ter, mas propriamente, assim, você talvez não tenha. Não é uma coisa que só porque o pai ou a mãe tenha, vai ser muito mais fácil de tratar, porque você já tem a consciência que na família tem esse caso. Então, aí a mudança alimentar é muito importante. A troca do alimento é importante. Precisa parar com tudo? Não. O diabético, ele sofre muito pelos nãos que ele tem que falar. Não posso, não dá, não devo. Tem as trocas alimentares? Tem. Mas tem as facilidades de outros alimentos também. Então, existe a necessidade de ter regras. Vai ter que mudar a postura, não tem jeito. E isso vem da infância já. Salgadinhos, refrigerantes. Antigamente, a gente não tinha essa facilidade assim tão grande. Eu lembro que quando era criança, falar em refrigerante ou um bolo era aniversário ou Natal. Hoje, isso está assim à mão. Está muito fácil. E a criança não brinca mais. Não tem mais o brinquedo, o correr, o sair, o pular corda. Tem criança hoje que não conhece uma galinha, tem que ser apresentado a um bichinho, porque não tem mais o contato. Então, a obesidade é um fator de risco muito grande. Né? A alimentação também. Então, a suplementação, ela vem para ajudar. Mas, uma vez diabético, não pode se cortar o medicamento de uma hora para outra. Né? E o próprio medicamento contra o diabetes, ele também rouba suplementos. Então, é importante saber disso. Tá, então é importante virar, você tem que virar uma chave, Virar né? uma chave. E a gente sabe que diabetes, até por conta desses nãos, acaba sendo uma doença muito estigmatizante, porque aí, essa aqui é a comida do fulano, que ele tem diabetes, aí ele não pode comer o que os outros podem comer, sendo que, se é bom para o diabético, é bom para todo mundo. Exatamente. Né? Então, a casa deve funcionar com alguém que tem diabetes dentro, o contrário do que se faz hoje, né? Isso. Na verdade, assim, o diabético pode tudo.
é que é colocado tanto não e tanto estigma em cima que ele acha que ele perdeu a vida. Isso. Na Fica verdade, mais difícil, né? Fica mais difícil, mas só que são porções menores. Legal. E aí, você falou dessa virada de chave nutricional aí da alimentação, que é fundamental e, né, a gente se alimenta o tempo todo. E por que não fazer do nosso alimento o nosso remédio, né? Exatamente. Então, usar aí a nosso favor o alimento que a gente consome. Vamos falar das farinhas? Hoje existe uma tendência tem as de não consumir farinha branca, de tentar ali tirar. Por causa do glúten, tem vários fatores que interferem. Mas tem as farinhas funcionais também. Farinha de banana, farinha de coco. São farinhas muito boas que você pode usar e que vão te fazer bem, porque elas são capazes de capturar essa glicose, alimentar a sua célula de uma forma eficaz e capturar o excesso de glicose. Então, dá para você trocar. E se você precisar, por exemplo, assim, ir em algum lugar, hoje eu vou a uma festa, não precisa deixar de comer uma fatia de bolo por isso, ou um brigadeiro. O que não pode é o excesso. Na verdade, o diabético, ele não deveria ser tratado como uma pessoa diferente da outra. Nós deveríamos, mesmo não tendo diabetes, ter essa consciência, trocar farinhas, trocar, ao invés do suco. O suco é um veneno. Você fazer um suco, por exemplo, de melancia, você acaba consumindo 1,5 colher de sopa de açúcar. Então, você acha que é bom. E dá-lhe suco. Não, é a fruta. Então, assim, vai comer maçã? Maçã com a casquinha, porque a pectina, a fibra da maçã é muito importante. Tem frutas que são excelentes para o diabético e não diabéticos, que não engordam. Por exemplo, se você quer fazer uma dieta de emagrecimento, o processo é o mesmo para o diabético. Melancia não, figo não, uva passa não. Quer dizer, são porções menores que você vai consumir que todo mundo deveria fazer igual. Trocar maçã, pera, melão, kiwi, o mirtilo para o diabético é ótimo. Uma sopa, por exemplo, de abóbora, para quem quer eliminar peso ou reduzir a taxa glicêmica, não tem melhor do que a sopa da abóbora cabotiã. Quer dizer, você não vai passar fome. As farinhas, elas vêm para a substituição de, hoje, doenças que são comuns a todos. O celíaco. Hoje a gente fala em intolerância à glicose, à lactose. Ou seja, nós precisamos da troca. Essa troca é importante não só para o diabético. O diabético não é um doente. Ele acaba tendo essa coisa emocional. Eu tenho pacientes que acabam fazendo o teste do dedinho, uma vez dá 120, fica ansioso e nervoso, dá 130, vai de novo, dá 140. Eu falo, por quê? Porque está ansioso, estressado. Então, o estresse, não dormir bem, também acaba dificultando muito. De manhã, o café da manhã precisa de uma farinha funcional. Psyllium é muito bom, porque ajuda o intestino. Ele é uma fibra insolúvel, ele entra e sai da mesma forma, mas ele ajuda o bolo fecal. A farinha de coco para fazer um pão é maravilhosa. O açúcar de coco para adoçar tem baixo índice glicêmico. Então, não vai ter dificuldade. O problema é a troca. Por exemplo, hoje você fala de um chocolate. Eu vou pegar um chocolate 70%. Que bom, ele não tem o açúcar, mas ele tem a gordura saturada. E quem tem diabetes tem que tomar cuidado, porque tem um risco maior a AVC, a infartos, a doenças que podem atacar a parte circulatória. Então, café da manhã é bom uma fruta que tenha fibra, maçã, pera, muito bom. E uma boa farinha, fazer, por exemplo, aveia, se não tiver problema com as aveias também, porque tem a doença celíaca, tem que ver também se pode, mas a aveia, ela ajuda muito no café da manhã. Ovo cozido, ovo mexido. Fazer o ovo mexido com óleo de coco, você tem um índice glicêmico baixo, uma boa nutrição, você não passa fome e também não aumenta o seu colesterol. É muito cultural essa coisa do pãozinho no café da manhã, né? E, na verdade, fazer essa troca, com pouquíssimo tempo, a gente acostuma a ter uma outra rotina ali alimentar, principalmente do café da manhã, porque é muito pãozinho com manteiga e o café com leite, né? É quem que não gosta, né, daquele pãozinho crocante, mas ali tem a farinha branca, tem muito açúcar. Então, um pãozinho,
ele vai fazer uma diferença muito grande nessa troca da manhã. Legal. Já a gente fala das fibras, né? Você deu um exemplo aí das fibras. Já você explica aí por que é importante quem tem diabetes consumir. Mas tem perguntinha do público. Vamos saber o que chega para nós? Através do WhatsApp. Pergunta da Vani Alves, de Santos, litoral de São Paulo. Boa tarde. Tenho 66 anos, estou na condição de pré-diabetes. Meu exame de glicemia glicada está em 5,9. O que eu devo fazer para diminuir isso? Já troquei toda a alimentação e faço exercícios físicos. Obrigada, adoro esse programa. Obrigada, Vani, pela sua pergunta. O exame dessa glicada, ele dá para a gente o resultado dos últimos 4 meses de consumo de alimentos. 5,9 está no limite. É a partir de 6 que a gente já começa. O que você andou comendo? Porque existem 2 tipos de teste. Aquele que você faz um dia antes em jejum, que é o santo teste, né? Você fica em jejum, vai lá, deu 110, deu 100, está ali no pré. O médico já não quer mais saber. O naturopata não quer saber desse teste, ele quer o da glicada mesmo. Porque uma glicada alta... Você não engana, né? Você não engana. Não consegue enganar. São 4 meses onde você se alimentou errado. Ela está no pré. O pré-diabético, ele pode reverter. Exercício muito importante, trocar as proteínas, principalmente a carne vermelha, pela carne branca, é muito importante também para não prejudicar o rim. Usar as fibras, as frutas in natura. Às vezes a gente erra e peca porque coloca, por exemplo, uma porção de arroz, 2 de feijão e acha que está tudo certo, põe uma carne vermelha ali. O fígado, ele também é responsável por esse metabolismo de glicose, ele não vai entender e a glicada vai subir. Então, assim, a preocupação é que não chegue ao diabetes. Então, alimentação, de manhã, uma fruta com casca, uma fibra, o mingauzinho de aveia, coloque um pouquinho de psyllium em cima, uma farinha de coco, o exercício, muita água, menos sucos, ovo, pode ser, como eu falei, o mexido, ovo, ou pochê. Eu troquei o pão pela torrada, não resolveu nada, você só desidratou o pão. Então, o pão, acabou a conversa. Mas dá para trocar. Suco, muito bom, é suco de abóbora cabotiã também. E abuse do chá de canela. Sabe? Chá de canela? Chá de canela ajuda a reduzir e a manter essa estabilização da glicose. Então, não precisa se preocupar que dá para controlar. Legal. E as fibras que você falou, né? Então, a gente sabe que é importante consumir fibras e para isso a gente está... sacia mais. O que as fibras fazem, então, aí que ajudam? Então, nós temos 2 tipos de fibras. Tem as insolúveis, para aquela pessoa que tem o intestino muito preso. O que é muito difícil no diabético é ter o intestino preso, porque a própria metformina que toma acaba soltando o intestino. Mas precisa faxinar. Intestino sujo, ele vai trazer doença, não só diabetes, qualquer outra. Então, a primeira coisa é o intestino limpinho. Então, fibras insolúveis, como o psyllium, precisa estar na sua dieta. E as fibras solúveis, aquelas que juntam água, pegam, capturam não só glicose, como colesterol. Aí entra a farinha de coco, entra a farinha de aveia, entra a farinha de banana, que é muito boa também. Então, são as fibras que podem ser misturadas com frutas. Tá? Uma fruta que tem que sair do cardápio, essa não tem jeito, é a uva. Uva não pode. Essa realmente dá um pico glicêmico muito alto. E um detalhe importante, já aproveitando falando da metformina, isso já vem na bula. Quem toma metformina não tem vitamina B12 no corpo. A B12, ela é muito importante para a parte muscular, para a cognição, para o nosso raciocínio. Se não tem B12, na sequência vem a neuropatia diabética, as dores. Então, toma metformina, você que está escutando esse programa, que está vendo, por favor, suplemente com vitamina B12, mas aí tem que ser B12 em gotinhas. E a melhor forma é a natural, chama metilcobalamina. Eu uso muito em suplementação natural.
porque não vai ter B12. E se toma também os antiácidos, também perde B12. Então, são alguns detalhes que para o diabético é muito importante ter na mão. Não tem B12, precisa dela. Uma planta que tem muita B12, uma alga, é a clorela. É uma suplementação muito boa de B12. Ou o levedo de cerveja, também é muito bom. A farinha do levedo de cerveja é rica em B12, complexo B. Legal. Então, você falou de suco? Não. Porque é muito concentrado, a gente nem conseguiria consumir. Imagina, quantas maçãs você precisa para fazer um copo de suco de maçã, né? Então, se você fosse consumir isso na fruta mesmo, in natura, nem ia dar. Então, pensar mais ou menos assim, né? Isso. Legal. Então, suco, não. Não. Aí pode consumir água e quero saborizar um pouquinho. Limão. Limão maravilhoso Tá. para o diabético. Gotinhas de limão, mirtilo também pode ser usado. Pêssego é uma fruta excelente para o diabético. Agora, a gente sabe que o problema do diabético, o diabético pensa sempre em reduzir, né, controlar o açúcar no sangue, mas o que mais leva a óbito é hipoglicemia, né? Sim. Então, é preciso tomar cuidado. O que é hipoglicemia? Quais são os sintomas? O diabético acha que ficar em jejum vai fazer bem, ou não comer a cada 3 horas ele vai controlar o diabetes. Não, a célula não entende assim. O alimento tem que ser consumido a cada 3 horas. Na sua bolsa, a bolsa do diabético, vamos dizer, ou quem não é também, trabalha muito, uma maçã, uma pera, tem que ter. Por quê? O que a hipoglicemia faz? Você tem um nível tão baixo de glicose que começa a dar tontura, mal-estar, formigamentos, você perde o raciocínio. Tem casos de pessoas que chegam a bater o carro em estrada porque desmaiam por causa da hipoglicemia, que leva ao coma e ao óbito, porque não alimenta as células. Então, tem que ter alimentação a cada 3 horas. Isso serve para o diabético e não diabético. Essa história de ficar muito tempo sem alimentação, a célula entende que o que você vai ingerir, ela vai ter que usar. Por isso que engorda. Ela vai pegar como reserva. Ela não sabe que horas que você vai comer de novo, então ela pega tudo para ela. Então, diabético ou não, uma frutinha a cada 3 horas. Barra de cereais, corte, porque tem ali dentro açúcar de monte, não é bom barra de cereal. A bolachinha água e sal é rica em gorduras. E fazer a própria barrinha? Porque hoje tem dá. muita receitinha, porque ao invés de desembalar, você mesmo fez, você sabe o que tem lá dentro, é mais controlado. Lógico, aí você usa as farinhas funcionais, a farinha de banana, a farinha de coco, adoça com açúcar de coco, aí fica muito bom. Pedacinhos de maçã, você desidrata a maçã, coloca junto, dá para fazer tranquilamente. Tem perguntinha do público, vamos colocar na tela? A pergunta chega através do nosso WhatsApp. Solange, de Curitiba, no Paraná. Oi, boa tarde. É bom tomar suco de laranja com cenoura todos os dias? Minha filha não pega vitamina das comidas. Ela tem 22 anos e 40 quilos. A gente não sabe a altura dela, né? Obrigada. Então, Obrigada, Solange. Aí que tá. Sucos, no geral, eles não são bons. Assim, seria interessante comer a laranja com o bagaço, porque o bagaço é uma fibra funcional. Então, vai ser bem absorvido. Tem 32 calorias uma laranja. A cenoura é muito boa também, mas misturar o suco da laranja com a cenoura, o índice glicêmico sobe muito. Não é bom. Então, se vai comer cenourinha cozida, uma salada colorida é muito bom. Cozida? A cenoura cozida. Ou pode ser crua também. Crua também, para quem gosta, que já tem a dificuldade, ela não gosta muito. Quem sabe um prato mais colorido, batata yacon, você encontra na feira, tem gosto de pera, também ajuda a baixar a glicose. Agora, não pega fruta, não gosta de uma verdura, pelo menos tome uma suplementação. Essa alga, a clorela, ajuda. É porque ela tem todas as vitaminas, todos os aminoácidos, ajuda o intestino. E fazer a suplementação, né? Porque às vezes é nessa idade, tudo bem que ela já é adulta, né? Mas há quanto tempo ela já não tem esse hábito? Exatamente. Aí você processa tudo, liquidifica tudo era uma criança que vai ali só bebendo, né? Porque tem vitamina, porque não come direito, então bate tudo no liquidificador e coloca pra dentro. Isso vai gerando um problema com o passar dos anos, porque né? a nossa digestão, ela começa na boca. Então, tudo que você comer, por exemplo, um pedacinho de coco, que é muito bom para tirar a fome, mastigue bem.
Coco pode, para quem é diabético? Coco pode, tanto que a farinha de coco é funcional. Tá. Mastiga bem para o cérebro entender que você está trazendo informação. O problema é que a gente engole achando que depois da garganta tem sabor. O sabor está aqui. Então, quanto mais você mastigar, melhor. Tira a ansiedade também. E diabetes gestacional? Precisa dos cuidados, claro, mas aí já vai englobar um pré-natal mais atencioso ali também. Sim. Só que depois que a criança nasce, o foco é só criança. E às vezes essa mulher que estava em diabetes gestacional, com diabetes gestacional, acaba não se cuidando mais. Normalmente o diabetes gestacional, ele vai embora depois da gestação. O problema é que quem teve diabetes gestacional, depois de uns 10 anos mais ou menos, tem uma tendência maior a ter o diabetes tipo 2. Então, fica um período sem, mas ele pode voltar. Então, nesse período, a atenção na alimentação contínua, tá? Não pode perder o foco de uma boa alimentação, inclusive até pelo próprio bebê, né? Por exemplo, alho para uma pessoa que está amamentando é péssimo, vai dar cólica no bebê por causa da alicina e o alho não é bom. Alho para gestante é péssimo. Já para quem é hipertenso é bom, mas para gestante já não serve. Então é questão de alinhar os alimentos mesmo. Muito legal. Deixa eu passar os contatos, @andrea.naturopatia, lá no Instagram. @andrea.naturopatia e o WhatsApp é 11 9 4119 2025. 11 9 4119 2025. Te agradeço, Andréa, por ter vindo. Eu que agradeço. E uma última perguntinha que eu deixo para eu me preparar para dar um recado é a seguinte: de quanto em quanto tempo o diabético precisaria rever essa suplementação? De repente, repetir exames, checar vitaminas, minerais? O ideal é fazer um tratamento bom. Com suplementação, mínimo são 3 meses. Agora, o certo é que você faça pelo menos o acompanhamento com o endócrino a cada 6 meses. Ou pelo menos o anual, né? Uma vez por ano você fazer um check-up. E parar com essa mania de ficar toda hora furando o dedinho para ver se aumentou, se diminuiu. Isso deixa estressado. Faça a alimentação melhor para você não ter culpa. Será que estou ou não com o diabetes alto? Diminua a alimentação e faça a cada 6 meses ou a cada ano um check-up certinho do seu controle de diabetes. Agora começa esse bate-papo sobre pé diabético e feridas complexas. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Fábio Batista. Ele é ortopedista e diretor-presidente do Centro Médico de Tratamento do Pé Diabético e Salvamento de Membros. Doutor, eu estou felicíssima de te receber aqui. Você é, assim, o principal nome quando se fala de pé diabético e salvamento de membros. Eu sou uma grande fã do seu trabalho. É muito bom te entrevistar novamente. Obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. Denise, é um grande prazer estar aqui nesse programa maravilhoso, né? A gente vem para cá com muito entusiasmo e com muita dedicação para falar sobre um tema que a gente milita com muito carinho. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade. Eu te agradeço. E é muito importante falar sobre isso, porque aprendi sobre pé diabético, assim, a primeira vez que eu tive contato com o tema foi através do doutor. Foi verdade. E depois disso eu tenho levado esse tema para as outras entrevistas. Então, sempre que eu falo de diabetes, eu costumo falar de pé diabético, às vezes a gente está falando de outras condições, com outros profissionais, outras especialidades, às vezes até não médicos, mais profissionais da saúde. Lembrar de falar, porque são pessoas que passam pelo acolhimento médico. Sim, a exemplo do que tivemos agora com a profissional que me antecedeu, né, que foi brilhante aqui nos seus comentários e nas suas ponderações sobre este cenário, né? Vivemos um cenário epidêmico de diabetes, né? A Organização Mundial de Saúde, ela estima que para o ano de 2040 a gente tenha mais de 640 milhões de portadores de diabetes. E pasme, né, 50% dessas pessoas desconhecem o diagnóstico e muitas vezes vão descobrir
com o advento de alguma situação que o leva para o pronto-socorro, por exemplo. Às vezes uma febre, uma inflamação de garganta, uma ferida no pé, um embaçamento na visão, e aí se descobre. Qual é o problema disso? Essa doença já vem, esse paciente já vem experienciando a doença por algum tempo, sem conhecimento nenhum, né? Então, é um cenário dramático para a gente, né? Veja, é a principal causa de amputação de membros. Isso é dramático, né? No Brasil, a gente já conta aproximadamente com 15, 16 milhões de pessoas com diabetes, né? Ocorrem 3 amputações por minuto em consequência de uma complicação podal no indivíduo diabético, né? No indivíduo com diabetes. A gente evita dizer diabético, ulceroso, isso é uma questão... as grandes sociedades têm nos recomendado a pessoa com diabetes, pessoa com câncer, pessoa com úlcera, né? É algo mais humanizado do que esse tipo de caracterização. Menos taxativo, né? Exato, Sim. exato. Tá. Né? Então, então, veja, é realmente um cenário muito complicado, né? 85% dessas amputações são precedidas por uma ferida no pé, né? Então, às vezes, quando a gente recebe um paciente no consultório com uma feridinha no pé, e ele nos retrata, fala, olha, apareceu agora, é só uma feridinha, isso já nos traz uma grande preocupação. Por quê? Primeiro que 85% das amputações são precedidas por essa feridinha, independente da sua magnitude. Ela pode ser uma feridinha embaixo de um calinho, uma feridinha no canto da unha ou uma ferida bem maior, né? Então, isso é muito complexo, né? A presença da ferida já caracteriza para a gente uma doença em estado avançado. E pasme, né? A simples presença da ferida no pé dobra a chance de óbito dentro de 10 anos. Então, veja, só a presença da ferida, né? Então, isso realmente é dramático quando chega para a gente, né? E qual que é o nosso papel? É tentar buscar essas pessoas que, apesar da doença, ainda não desenvolveram essas complicações crônicas, né? Por que a gente fala que o diabetes é uma doença um pouco ingrata? Porque às vezes a pessoa tem essa doença por anos e anos e anos sem ter nenhum tipo de sintoma. Porque quando aparecem os sintomas e as complicações crônicas, isso já é fruto de anos de doença sem controle. Não sabia, por isso não controlava. E aí, né? tratar as complicações lá na frente passam a ser grandes desafios para a gente, né? Porque a gente está lidando com aquela situação iminente de perda da extremidade, de perda da visão, de perda dos rins. E esse período que eu vou chamar de limbo, porque às vezes é um grande não fazer nada, que é o pré-diabetes. Esse é um outro cenário, né? Tá. Este limbo é quando as pessoas até desconhecem que são doentes. E quando descobrem a doença, já estão, muitas vezes, mais de 5 anos de doença. Vocês falam mais ou menos 5, 7 5, 7, 10, tá, né? E ali levando uma vida totalmente desregrada, só que a doença está em atividade. Tá. Os tecidos estão sendo lesados por isso, né? Quando a gente fala na situação de pré-diabetes, que nada mais pré-diabetes é um termo mais popular, né? O que caracteriza basicamente por um cenário de intervalo entre a pessoa sem doença, de verdade, e a pessoa com a doença diagnosticada, né? Então, a gente sabe que os níveis de glicemia de jejum normal, eles vão de 90, de 70, né, até 100. Né? De 100 a 125, a gente já caracteriza aí esse estado, né, de pré-diabetes. E maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, a gente confirma com diabetes. O outro exame de hemoglobina glicada também tem essas referências, né? Abaixo de 5,7, a gente considera livre de doença. De 5,7 a 6,5 é esse estado de pré-diabetes. E maior ou igual a 6,5, então caracteriza o diabetes. É claro que esses valores
precisam ser confirmados em uma segunda verificação. Às vezes temos que considerar um erro de laboratório. E existe isso. E a gente não pode iniciar um tratamento sem essa confirmação da doença. E o que é interessante este estado intermediário é porque, na grande maioria das vezes, se essas pessoas se conscientizarem que precisam precisam ter uma vigilância neste cenário de pré-diabetes, a gente consegue reverter esses índices para os índices de verdadeira normalidade, vamos dizer assim. Perfeito. Então, controlando um pouco mais a dieta, melhorando o seu ritmo de atividade física, levando um estilo de vida mais saudável. Em contrapartida, o contrário também é verdade. Se não fizer nada, esse estado intermediário evolui, então, para o cenário franco de doença. E aí não tem mais reversão, Uma vez doente, existem lá as cirurgias metabólicas para deixar esses indivíduos normoglicêmicos, vamos dizer assim, mas o que a doença estragou naquele período, a gente também não recupera, Então, é um cenário bem dramático para a gente, Quando a gente fala em amputação em pessoas com diabetes, não é só simplesmente a mudança da imagem corporal, as dificuldades mecânicas de locomoção, as alterações psicológicas que isso pode trazer, os custos com os programas de reabilitação, com as próteses, mas o mais importante, uma amputação maior, que é aquela que a gente caracteriza quando acontece acima do tornozelo, ela aumenta a mortalidade dessas pessoas. Veja, uma pessoa com alguma idade já, com uma doença avançada já por algum tempo, que é amputado no meio da perna, 75% desses pacientes vão a óbito dentro de 5 anos. Uau. Se essa mesma pessoa ainda tiver uma doença renal superajuntada, em estado avançado, esses mesmos 75% vão a óbito dentro de 2 anos. Veja, isso mata mais do que alguns tipos de câncer. Mata mais do que câncer de mama. Muito menos falado. Pois é, mata mais do que câncer de mama, do que câncer de próstata, do que alguns tipos de linfoma, do que câncer do aparelho digestivo, do que somatório de doenças, por exemplo, câncer com AIDS, por exemplo. E realmente é pouco abordado, existe um certo menosprezo deste cenário, que é custoso para o mundo inteiro, da ordem de bilhões de dólares. Enquanto se trata para tratar o câncer de pulmão, que se estima um gasto de $1 milhão, para tratar um pé diabético com lesão complicada é da ordem de $1 bilhão. Veja como a gente vive um cenário complexo, Agora pensar que, então, toda ferida num diabético é mais complexa? O que você chama de ferida complexa? É mais complexa. São feridas que progridem muito rápidas, são feridas que existem dificuldades de cicatrização, são feridas que acontecem em várias regiões, às vezes até fora de áreas de carga. São feridas originadas muitas vezes de múltiplos fatores, problemas mecânicos, problemas de perda de sensibilidade, problemas de circulação, problemas da falta de alteração de trofismo da pele, então é bem complicado. Uma coisa interessante que vale a pena destacar, Denise, a origem dessas feridas, as feridas neuropáticas nessas pessoas são as mais prevalentes. Por quê? Porque a neuropatia periférica diabética é que é o grande vilão. Porque o que acontece? Com o avançar da doença, os nervos periféricos vão sendo danificados. Quando temos os nervos periféricos danificados, apresentam-se então clinicamente os seus desdobramentos, que podem ser motores, sensitivos, autonômicos, a pele fica mais ressecada, se perde a sensibilidade, deformidades se instalam, movimentos articulares ficam prejudicados. Então, quando a gente tem, por exemplo, na praia, o surfista que está pulando de sombra em sombra para fugir da temperatura hostil da areia da praia,
A pessoa com diabetes e com neuropatia, ela anda por aquela área numa boa. Não está sentindo. E, de repente, quando ela olha, ela está com os pés cheios de bolhas. Isso quando já não tem uma lesão, uma ferida instalada, uma queimadura de 3º grau, ou quando já não tem até instalação de gangrena de dedos, né? São terríveis essas situações. Já tivemos casos dramáticos de pacientes que foram fazer uma salmorinha porque o vizinho ou porque um profissional recomendou, e ele perde essa característica por causa da neuropatia de identificar o quão hostil está aquela temperatura. Ele pega um livro, põe os pés dentro da bacia com a sua salmoura e quando acorda está com os dedos todos gangrenados, né? Meu Deus. É terrível, né? Aquele brinquedinho do neto que cai no sapato, né? e o senhor não percebe, passa o dia. E quando tira o sapato, está lá com uma lesão instalada. E costumam né? ser pessoas que mostram menos os pés, né? Sim. Quando a gente examina, eu não sei por que os pés são tão negligenciados, sendo que é um órgão-alvo. Demais. E, curiosamente, quando a gente conversa com essas pessoas, né, e a gente explica quais são as complicações e todos os riscos, existem estudos mostrando que o grande pânico dessas pessoas é ser mutilado, é perder uma perna. Mais do que infartar, mais do que ter um AVC, mais do que ter outro tipo, uma alteração de visão. É curioso isso, mas eles morrem de medo desta mutilação porque é dramático, né? É dramático, parece que cursa junto, né? Parece que quando se tem o diagnóstico de diabetes, já fala, pô, já é uma sentença que em algum momento vai perder os pés. Isso não é verdade. Perfeito. Felizmente. O trabalho é justamente fazer isso, né? Prevenir essa perda de membro. Agora, pensar em quem tem na família, ou a pessoa que tem diabetes está nos assistindo, ou um familiar de um diabético. Sim. Alguma dica, assim, do dia a dia simples para a gente colocar como regra de casa, Sim, assim, olha, que vai ajudar? A vigilância, vamos falar da questão ortopédica, né? Os pés são grandes órgãos-alvos, né? É um cenário muito complicado. Então, tem algumas coisas básicas. Por exemplo, nunca andar descalço, fazer uma boa hidratação, porque a neuropatia, ela mexe com a hidratação da pele, a pele fica mais ressecada, né? Então, esses crackings que existem na pele ressecada, são essas, vamos dizer, fissuras, né? Existem microlesões ali que favorecem a entrada de germes, que muitas vezes germes que habitam normalmente a pele do indivíduo normal. Só que numa situação de perda de controle, começam a se multiplicar de uma forma descontrolada, destruindo tecidos, que é o que caracteriza a infecção, né? Então, não andar descalço, hidratar bem, fazer uma vigilância sobre seus calçados, né? É importante a gente, quando o paciente vem num cenário inicial, que ainda não perdeu a sensibilidade, a gente não vai colocando sapato especial. Mas já no 0 minuto, a gente faz uma orientação. Me traz aqui uma população dos calçados que você está acostumado a usar, para a gente dar uma olhadinha. Né? Todo mundo tem. E a gente já poder começar a conversar, construir um pouquinho esta cultura as de que é importante. Que estão para dentro. Exato. Ali, que machucam qualquer tipos pé. de meia, né? Isso. O nó da meia é importante, porque faz pressão e faz lesão, né? Cuidados podológicos, cuidados com... É importante encontrar, se vai fazer podologia, encontrar um profissional competente, porque nós já recebemos cada lesão grave por causa de manipulações indevidas que não só levaram esses indivíduos para amputação, como esses doentes foram a óbito na sequência. Então, existe a necessidade de a gente efetivamente buscar profissionais que nos auxiliem, né, mas profissionais que a gente consiga comprovar a sua capacitação e a sua competência, porque esse é um cenário bem complexo, né? A gente fala que para tratar pé diabético, a gente precisa de um time multiprofissional capacitado. Gente de verdade que entrou neste cenário de cabeça. Então, por exemplo, não é porque o paciente está sendo, olha, eu vou no ortopedista, eu vou no vascular, eu vou na endocrinologista, então eu estou bem cuidado. Não necessariamente. Porque ele pode estar na mão de uma endocrinologista que é especializada em tireoide. Não é
tanto uma diabetóloga, vamos dizer assim. Está num ortopedista que faz medicina do esporte. Quer dizer, o que esse ortopedista da medicina do esporte vai poder nos ajudar? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Por mais que eles queiram ser ousados e tentar muitas vezes entrar nesse cenário, eles não ajudam em nada. Um vascular, por exemplo, que é especializado em estética, em varizes, o que ele vai ajudar no salvamento de extremidades? Absolutamente nada. Então, estar sendo tratada por um número grande de profissionais pode não representar absolutamente nada. Ele precisa estar inserido em pessoas que têm este foco como objetivo de trabalho. Então, por exemplo, um vascular que entende isso, que trabalha com revascularização do membro, que trabalha com o tratamento das lesões, uma endocrinologista que tem um foco bastante forte no tratamento do diabetes, né? Um fisioterapeuta que entenda isso, uma enfermeira, uma estomaterapeuta, que tenha habilidade e formação para lidar com esses diferentes tipos de feridas, um ortopedista que tenha treinamento para isso. Né? Então, veja, é um time multiprofissional, mas se faz necessário que este time esteja familiarizado com este cenário. Isso é o mais importante. Legal. Tem perguntinha do público? Uma pergunta, 1 minuto e um sonho para a gente responder quem está em casa, doutor. Rosana, do Pará, diz: boa tarde, sou diabética tipo 2, tomo insulina, mas meus pés doem e não sinto algumas partes da sola do pé. Também tenho muitas câimbras. Pode ser por conta do diabetes? Obrigada, Rosana. Provavelmente, é bem provável, né? Como eu disse, a neuropatia é o principal fator de risco. Então, essas dores, elas podem estar associadas à dor neuropática mesmo. E quando ela fala que não sente algumas partes, né, já é dos desdobramentos, que é a perda da sensibilidade. Isso já coloca em um grau de categoria um pouquinho mais avançado. Isso é interessante a gente conversar. Academicamente, existem 4 graus de pé de risco que a gente fala. A categoria 0 é aquele paciente que tem diabetes, mas que não perdeu a sensibilidade, não tem deformidades no pé, a circulação dele é íntegra, nunca sofreu nenhum procedimento, não teve antecedentes de feridas. Essa é a categoria 0. É um paciente com diabetes, categoria de risco 0. No outro extremo, a gente já tem aquela situação mais avançada. Então, é aquele mesmo paciente com algum tempo de doença, mas que já não tem sensibilidade nos pés, que tem deformidades bem instaladas, que tem prejuízo no movimento articular, que tem história de ter tido feridas ou amputação de dedos. Essa é a categoria de risco 3. Qual é a importância desta classificação acadêmica? É o seguinte: o 0 pode-se ficar no 0 até o fim da vida. Tá? Se progredir para o 1, não volta mais para o 0. Doutor, você tem que voltar para o programa. Não demore a voltar. É um grande prazer. Vamos marcar já, porque esse bate-papo precisa evoluir. A gente tem que levar mais essa informação para as pessoas. Eu adoro conversar com você, doutor. O Instagram é @batefabio, @batefabio, e o WhatsApp é 11 971 90 8955. 11 971 90 8955. Doutor, volte sempre. É uma alegria poder ter você aqui. Obrigada. Obrigado pela oportunidade e pelo acolhimento de todos aqui. Muito obrigado. Venha mais, Venho viu? sim. Obrigada a você que escolheu ficar aqui conosco. Fique com Deus. Aproveite o final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Tchau.